Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Meus queridos filhos, a liturgia desse 25º domingo do tempo comum nos proporciona uma meditação sobre as desigualdades sociais, as injustiças que nós encontramos no mundo. Sejam elas desigualdades e injustiças reais, objetivas, como a fome, o desemprego, tantas famílias condenadas a situações realmente desesperadoras, filas em hospitais, e também aquelas injustiças que nós imaginamos, não é? Domingo passado eu disse muito brevemente que nós somos uma geração mimada, uma geração ressentida, e muitas vezes nos fazemos vítimas das circunstâncias. E eu devo confessar que quando eu escutei esta parábola que Jesus contou pela primeira vez, e por muito tempo eu tinha bastante dificuldade com ela. Eu confesso que eu simpatizava com aqueles empregados queixosos no fim do dia que se sentiram injustiçados por terem recebido, depois de um dia inteiro de trabalho, a mesma coisa que aqueles que trabalharam muito pouco tempo. Até quando eu pregava, eu falava da inveja, falava da misericórdia de Deus, mas no meu interior eu ainda não tinha resolvido perfeitamente essa questão. E por quê? Para mim era tão difícil. Porque talvez alguns dos ouvintes também se sentiram um pouquinho ressentidos, se sentiram incomodados com a parábola de Nosso Senhor. Porque, como Isaías nos disse na primeira leitura, há uma enorme distância entre os pensamentos de Deus e os pensamentos do homem. Os pensamentos de Deus e o homem são tão distantes quanto o céu e a terra. E é aí que está realmente a questão. A diferença entre céu e terra. Nós nos incomodamos, nós nos ressentimos um pouco da parábola, porque muitas vezes temos ainda uma mentalidade muito mundana, muito terrena, e pensamos que serão os bens terrenos, as comodidades, o luxo, a riqueza, a saúde, que trará no fim das contas a completude e a felicidade para a nossa vida. Como muitas vezes nós excluímos a realidade transcendente, excluímos a vida eterna do nosso horizonte, do nosso pensamento, do nosso campo de ação, nos concentramos somente com as dificuldades desta vida presente, temos muito, temos às vezes o centro, o epicentro da nossa vida no dinheiro, nos prazeres, em ter uma vida confortável, em ter uma vida cômoda. Bom, diante disso, vamos nos colocar uma pergunta. Como é que nós, católicos, devemos nos colocar, devemos pensar, devemos reagir diante das injustiças ou disparidades desta vida? Tanto as reais, como aquelas que nós imaginamos. Vejam bem, diante do problema real da desigualdade, o mundo contemporâneo, e é bom nós meditarmos isso, principalmente agora que as eleições de 2018 se aproximam, o debate político se acalora, e às vezes muitos católicos nos dividimos porque aderimos a essa ou aquela corrente de pensamento. Mas o mundo, diante do problema da desigualdade, apresenta, a grosso modo, duas propostas, duas respostas. Uma delas é aquela mais de uma linha de sensibilidade esquerda, não é? De
pessoas que acreditam num Estado forte, que acreditam num Estado que intervém nas nossas vidas, e aquela outra proposta, vamos chamar assim, mais à direita, mais liberal, que crê que o Estado não deve interferir, não deve ingerir diante da problemática social comum, né, que os indivíduos é que vamos encontrar a solução para os nossos problemas. Bom, nos últimos anos, no Brasil, nós somos governados por partidos de esquerda. Experimentamos as propostas de resposta diante do problema das desigualdades fornecidas pela esquerda. No Brasil, se criou uma série de programas sociais, como o Bolsa Família, o FIES, as cotas para minorias. E sem entrarmos aqui no mérito, não é essa questão, se essa foi a melhor solução possível, mas olhando para a realidade, a gente percebe que, de fato, muitas pessoas foram auxiliadas por esses programas, de fato, muitas pessoas tiveram suas vidas melhoradas por causa desses programas, eram necessários para muitas famílias, mas, passados 20 anos, praticamente, de governo de esquerda, entre PSDB e PT, infelizmente, o problema da desigualdade foi resolvido. E pior, alguns problemas se agravaram ainda mais, porque os brasileiros criamos uma mentalidade rancorosa, uma mentalidade muitas vezes vitimista, e pensamos que todos são nossos credores, que o mundo tem uma dívida para com a gente. E muitas vezes, enquanto sociedade, nós nos corrompemos. Vocês vejam, por exemplo, exemplos bobos, mas que ilustram isso. Quantas pessoas nós conhecemos ou ouvimos falar que recusaram ofertas de trabalho, que não quiseram sair da informalidade para continuar recebendo o auxílio do governo? Muitas vezes recebendo 2 vezes, né, porque trabalham na informalidade, mas porque estão na informalidade não tem registro em nenhum lugar e por isso acabam acumulando e recebendo benefícios do governo injustos. Quantas pessoas entraram no FIES e graças ao FIES fizeram suas faculdades, mas a injustiça social, a perversão social das universidades não foi resolvida, porque aqueles que são ricos, que estudaram em bons colégios particulares, passaram para as universidades públicas. E quem não pôde ter acesso a uma boa educação particular secundária e primária, tem que pagar a faculdade particular. E por mais que o FIES empreste o dinheiro, depois que a pessoa sai formada, ela sai formada com uma dívida enorme para pagar. Quantas pessoas não procuram emprego enquanto estão recebendo o auxílio, ou fazem acordo com o patrão, não assina minha carteira para continuar recebendo auxílio-desemprego até passar o tempo. Criamos ali uma mentalidade corrupta, uma mentalidade rancorosa, que não só não resolveu o problema da desigualdade, como nos fez pessoas piores em muitos lugares, muitas vezes. Já a proposta liberal, daqueles assim, partidos de direita, fundamenta-se no mérito, na meritocracia. Né? Se você quer conquistar alguma coisa na vida, você tem que trabalhar, você tem que estudar e com suas próprias forças tem que conquistar seus sonhos. Eu não posso dizer que eu sou completamente antipático a essa ideia. Né? Afinal, São Paulo também dizia que quem não trabalha não come. Mas as coisas não podem ser tão levadas assim a ferro e fogo. Afinal de contas, a meritocracia pura e simples desconsidera um monte de problemas. Por exemplo, é evidente que
uma pessoa que não teve acesso a uma boa educação primária, fundamental, um bom ensino médio, é evidente que essa pessoa terá menos condições de ingressar numa faculdade e de conseguir terminar uma faculdade e de sair de lá um profissional capacitado. Isso é evidente. Não precisa ser um gênio para perceber uma coisa dessas. É evidente que a pobreza também não determina caráter, mas também é claríssimo que quando uma pessoa vive num ambiente de miséria, de extrema pobreza, ali nesses locais a criminalidade também tem um terreno propício para proliferar. A meritocracia pela meritocracia, ela perpetua injustiças, ela perpetua graves erros e pecados sociais que carregamos de geração em geração e que estamos inclusive pagando um preço muito alto agora. Ontem eu tive que... ontem, sexta-feira, né? Eu estou gravando esse sermão no sábado à noite. Eu tive que fazer uma viagem rápida ao Rio de Janeiro para resolver uns problemas e chegando onde eu estava hospedado, encontrei minha mãe desesperada dizendo que 5 minutos antes, um carro tinha sido assaltado por pessoas armadas de fuzil. Ou seja, se eu tivesse pego um sinal aberto, né, se eu não tivesse parado para abastecer o carro, poderia ter sido eu. Nós estamos pagando muito caro as injustiças sociais não reparadas por décadas, por séculos talvez. Como então nós devemos olhar para esse problema? Vamos à parábola que Nosso Senhor contou. Ele fala de um patrão que sai de madrugada, contrata os empregados e põe um preço para a sua diária. 1 moeda de prata. Esse valor é importante. Não é um detalhe na parábola. 1 moeda de prata, um dracma, um denário, é o salário recorrente da época de Jesus para uma jornada diária de trabalho. Ou seja, não é uma fortuna, não é um salário muito grande. É o dinheiro suficiente para uma pessoa e sua família se manter por um dia. Depois ele sai às 9, sai ao meio-dia, sai às 3 da tarde e finalmente às 5 horas. E chama os empregados, mas sem falar com eles sobre salário, sem acertar, combinar um preço com eles. Na hora de pagar, ele manda o administrador ir pagando, começando pelo último até os primeiros, 1 moeda de prata. Ou seja, o suficiente para que aquelas pessoas se sustentassem, suas famílias, por um dia. Repare bem uma coisa, é claro que aquele patrão não precisava do trabalho dos últimos trabalhadores, né? Chegaram lá às 5 horas da tarde, até trocar de roupa, cumprimentar todo mundo, até podia dizer tchau e ir embora. O patrão não precisava. Por que o patrão os contratou? Porque se eles não tivessem recebido aquele trabalho, eles e suas famílias não teriam o que comer por um dia. O patrão, que é Deus, quis que todos tivessem as condições mínimas para se manter por um dia. Para alguns foi justo, receberam o que mereceram por seus trabalhos. Para outros não foi uma questão de justiça. Para outros foi uma questão de amor. Para outros foi uma questão de caridade. A igreja, em sua doutrina social, ela parte de um princípio de equidade, que diz que cada indivíduo, que cada pessoa deve receber das nações a possibilidade na distribuição das riquezas para que tenha o sustento e a
possibilidade de prosperar. As nossas relações interpessoais, elas não podem se fundamentar no rancor, na inveja, nas lutas. Você tem mais do que eu, então eu te odeio, eu quero que você tenha, então eu vou te destruir, eu vou falar mal de você, eu vou te denegrir, eu vou te difamar. Às vezes essas relações tensas que nós temos no ambiente de trabalho, em que os empregados detestam os chefes sempre pensam que os seus funcionários lhe querem roubar. Mas também as nossas relações não podem ser marcadas pela indiferença pura e simples da meritocracia. Se você venceu, bem, se você não venceu, o problema é seu. Cada um por si, Deus por todos. Ou Deus contra todos. As nossas relações, elas devem ser marcadas pela caridade, pelo amor. Nós temos um compromisso uns com os outros de garantir que cada um de nós tenhamos as condições necessárias para nos desenvolvermos. Nós temos um compromisso de ajuda mútua, de amor, de irmandade uns com os outros. Precisamos nos promover uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, sem ressentimentos, sem inveja e muito menos sem indiferença. Que Deus nos ajude, Deus nos dê saúde, Deus nos dê as graças necessárias para cuidarmos da nossa vida, do nosso sustento, de termos um trabalho digno, mas que Deus nos livre da indiferença, da inveja, do rancor, para que possamos sempre nos apoiar, para que possamos sempre ser um sustento, um ombro amigo para o nosso irmão, para que todos nos desenvolvamos e vivamos aqui no Brasil, terra de Santa Cruz, a justiça e a verdadeira paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.